Bom, hoje eu vou passar um pouquinho, essa primeira parte, um pouco sobre o MPLS-TE, feito no Compela, tá. Eu vou dar uma breve ilustração aqui do exemplo, né, que ele é um tunelamento usando o protocolo BGP. Até agora a gente estava só fazendo circuitos com LDP, tá. E o Compela, ele não usa o LDP como sinalizador de transporte, tá. Ele usa o próprio o protocolo BGP. Aqui eu dei um pequeno exemplo, que é o que a gente vai fazer no laboratório que eu vou abordar, que é aborda o que vocês vindo fazendo desde quando a gente começou o MPLS, que é entregar aqui na porta e fazer o circuito MPLS chegar do lado de cá sem a gente nenhuma interferência do PE2. Depois que a rede está toda montada, aquele procedimento todo que a gente passou, homologou, fez todo o procedimento e a gente levanta o protocolo de transporte, tá? Aqui, como eu falei, diferente do Martini, o Martini usa o LDP para sinalizar e o Compela usa o BGP. E algumas coisas que a gente tem que já levantar e seguir, né? Primeira coisa, a gente fecha a adjacência a BGP. Anteriormente, a gente fechava a adjacência LDP, tá? Para depois criar todo o caminho, todo o split path, e criar a nossa engenharia. Como vocês viram no laboratório aqui, não é uma engenharia, por quê? Só tem um caminho, tá? Mas é só vocês replicar isso aqui para um ambiente maior, beleza? Aqui a gente vai criar o caminho novamente, cria o túnel, onde a gente vai associar aquele split path, né, esse procedimento todo, igual aquele que a gente já fez, e criamos o túnel policy, e aquele destino que a gente coloca. Mesma coisa, tá? Não tem diferença praticamente nenhuma dos procedimentos anteriores, só vai ter a diferença que vai ser no BGP. Eu não coloquei aqui no slide a configuração de BGP porque vocês já têm no laboratório e o passo a passo dentro do laboratório para vocês fazerem a sessão, fechar o peering. Aqui eu deixei no ambiente real, tá, pessoal? Esse aqui, como é o que a gente sempre fala, laboratório é laboratório, não pegue configuração do laboratório e jogue no ambiente real, tá? Algumas configurações da interface, vocês estão cansados de ver isso aqui já, né? E aqui a adjacência que eu mencionei, que a gente vai fechar primeiro, é o BGP. Esse aqui é no ambiente real e feito em roteador, tá? Eu vou mostrar a diferença do roteador e do switch. A única diferença é que a gente não menciona no switch esse family aqui. No roteador a gente menciona. No switch não, tá? Então a configuração que eu botei aqui no NE40, né, no NE8000, e vocês vão ver a diferença que basicamente é só essa family aqui L2 VPN, e não tem esse de sinalizar. Ele aqui, ele já engloba uma configuração só, tá? O L2 VPN, a de family, e você fala para ele quem vai sinalizar o transporte, que vai ser via VPLS. Você vai ver no laboratório que eu vou criar um VPLS family, que é diferente desse aqui, tá? Próximo, no PE2, aquele que é só a passagem, tá? Esse aqui é o... E lá na outra ponta a gente faz a parte do transporte. Esse aqui já é a parte do TE. Aqui, isso. Aqui, deixa eu só ver se está na ordem. Pulei um slide. Estou no PE3. Então, no PE3 eu fecho a adjacência com 1, tá? Lá eu estou fechando a adjacência com 3. E lá no 3 eu fecho a adjacência com 1. É uma sessão BGP normal até aqui. Até aqui é uma sessão normal, que é o que a gente aprendeu na aula passada. Daqui para baixo que a gente vai aplicar as configurações
que vai criar a adjacência para fechar o MPLS, tá? E lá na ponta, lá no 1, o que eu vou fazer no 1? Tá? O transporte que eu vou usar é o VSI. Lembra quando a gente fez via LDP, que aqui eu coloquei estático? Tá? Aqui, quando a gente for fazer pelo Compela, a gente coloca em alto e sinaliza qual o transporte, quem vai fazer o transporte. Vai ser via BGP, aqui aquele route distributes, que até o Patrick mencionou na aula passada. Tá? Eu vou usar a minha loopback e um ID. A VPN target, eu vou colocar a mesma coisa, como se fosse uma community. Tá? Eu vou importar e exportar. Esse aqui não vai ter nenhuma configuração avançada de você criar as community que você vai importar ou exportar. Aqui eu só vamos fechar só a questão do enlace, tá? Essa questão aqui do site, cada switch, cada roteador que você colocar na rede, ele vai ter uma identificação que é o site, tá? Eu vou mostrar lá como é que a gente faz um tracert e você usa o site para poder você realizar um tracert de um ponto A até um ponto B. Então você usa esse parâmetro. E o range, se eu não me engano, é a questão, falha a memória, é até onde você consegue alcançar. Esse aqui é um número, eu sempre coloco alto, eu não vou chegar a 200 equipamento mesmo. E aqui é onde eu vou associar a minha policy. Lembra lá que no VSI a gente não associa a interface, igual o L2VC, a gente associa já no template que a gente cria do VSI. Então aqui eu estou já mencionando minha engenharia que eu criei aqui, tá? Esse aqui eu coloquei por padrão, né? Mas você não precisa fechar o LDP remoto, porque isso aqui vai estar em todos os switches, tá? Eu deixei aqui porque estava padrão já. Aí você não precisa fechar um LDP remoto para você fechar um Compela, porque você fecha o Compela pelo BGP. Aqui eu botei como padrão, porque todo switch de vocês for fazer, vocês vão ter o TXT, e lá você vai usar, eu creio que não vão usar muito a questão do BGP, tá? Vocês vão estar passando mesmo que a gente resolveu dar uma pincelada nesse tipo de transporte que pouca gente menciona, né? Ensina a fazer isso aqui. Então, vocês vão ter o TXT de vocês, e vocês já vai estar pronto. O MPLS LDP remoto, vai estar pronto o PW, que é o que mais vocês vão usar, a questão no outro formato do LDP, que a gente passou da aula passada. Esse aqui eu creio que vocês não vão chegar a usar muito, porque o Compela é mais usado para uma rede muito grande, muito complexa, tá? Muito grande mesmo. Então, creio que eu estou hoje, a maior rede que a gente administra tem uns 60 switches. E eu nem uso o Compela até hoje, só para você ter uma ideia. Beleza? Então, eu deixei aqui como padrão. Aqui aquele mesmo processo de a gente criar o SplitPath para poder a gente criar a nossa engenharia, tá? Como é que esse caminho aqui é só um, então a gente vai mencionar o 2, o 6 e a loopback. Beleza? Eu já peguei switch. Eu já peguei, não sei se foi uma versão do switch, não me lembro agora, mas tem tempo já, que ele não aceitava eu colocar o último IP da interface, eu colocava o anterior e já mencionava a loopback. Então ele pulava daqui para loopback. Eu já peguei isso já uma vez. Tá? Então aqui eu menciono, os padrões hoje, dos switches hoje estão tudo vindo normal. Eu menciono lá o último IP da interface e menciono a loopback, tá? Escolhi meu caminho, eu vou criar o túnel. Mesmo processo. Vocês estão reparando que não tem nada diferente do que eu fiz no Martini. Não tem nada diferente. Eu crio o túnel normal, todo sinaliza a mesma coisa. Se vocês pegarem o
O slide vai estar a mesma coisa. E vou mencionar aqui o Túnel Policy. Não mudou nada. A única coisa que muda é basicamente... Deixa eu ver se limpar isso aqui. Limpar. Isso. A única coisa que muda é isso aqui só, tá? Do transporte, do Compela para o Martini, só vai mudar a questão do transporte, que em vez de ser LDP, é BGP, e a gente fecha o BGP com adjacência. Somente isso diferente, tá? Aqui no processo anterior, a gente fecha a adjacência LDP. Aqui no Compela é via BGP, tá? E lá na entrega do cliente, simplesmente eu vou mencionar o peer que eu fiz, o VSI que eu fiz. Então, eu coloco lá na interface VLAN ou na interface física o L2 bind, VSI, o P3 que eu criei, tá? Lembrando que esse aqui é um ambiente, configuração de ambiente reais, tá? Na configuração de ambiente de laboratório, eu vou mostrar para vocês que os comandinhos diferentes. Aqui o mesmo processo, já invertido, né? No PE3 para o PE1. Vou criar os túnel, a minha engenharia que é reversa, mas vocês aprenderam que eu não tenho a necessidade de criar um caminho voltando. Eu não preciso manipular, tipo assim, seguir a risca, eu manipular meu caminho de upload. Eu geralmente não faço, eu faço caminho de download, que é o que consome mais, entendeu? O upload eu deixo que o SPF escolha o melhor caminho para mim de volta para o cliente. Se você está com a rede bem homologada, você não vai ter problema de latência, nem na volta do pacote do cliente não, tá? Aqui eu vou criar a questão do túnel, né? Policy da engenharia, associei e associo ele aqui, ó, tá? Associei, vou vir aqui, mencionei qual é meu Rodistribus, é o 3, que é a minha loopback do 3, o ID e o mesmo procedimento, VPN target, 200, import e export. Aqui vocês repararam que eu coloquei o site 3, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um número único para você identificar o seu equipamento na rede, tá? E lá no final eu menciono então, aqui eu vou mencionar lá o VSI que eu criei, tá? E vou passar virando a porta normal que vocês já estão cansados de fazer aí. Então, aqui eu vou compartilhar minha tela pra gente... Aqui uns comandinhos básicos que eu já deixei já para vocês nos slides, onde eu vejo se o túnel tá up e onde que eu faço um tracer, para saber o meu caminho que está fazendo o VSI, tá? Vou compartilhar aqui para vocês verem o laboratório que eu fiz. Um lab. Vou zerar esse roteador aqui, que é o que eu mandei para vocês, tá? Vou fazer aqui do zero. Aquele o TXT que eu mandei para vocês, aumenta? Beleza, só um minutinho. Só para vocês verem eles fazendo do zero. 3 é rapidinho. E aquele TXT que eu passei para vocês já estão com as configurações do equipamento. Eu acho que tinha uma pergunta ali se teria que fechar com todos. Não, porque lembra que a gente passou lá no início que a gente não precisa fechar o LDP remoto com todos, só com o equipamento que a gente quer fechar? O Compel é a mesma coisa, a gente só fecha com... Vou botar aqui. A gente só fecha com o switch ou o roteador que a gente quer fechar, entregar o circuito, entendeu? Fonte.
Ligar aqui rapidinho. Então, naquele TXT que eu passei para vocês, vai ficar basicamente nesse formato que eu vou aplicar aqui. Eu vou esperar só subir. Roteador, eu vou fazer aqui, que não vai rodar. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. A letra tá boa aí? Beleza. Fundo, monitor térmico. Do terminal monitor. Esse aqui é o roteador 1. Então, aquele TXT que eu passei para vocês, eu vou deixar exatamente da forma que estava lá, tá? Vou ter que corrigir uma coisa aqui, que eu já vi uma coisa errada aqui. Que é o MPLS RSVPTE. No MPLS não está ativado. Vocês vão ter que ativar ou então eu mando o arquivo de novo para vocês, tá? Eu vou jogar aqui a configuração do 1. Se vocês verificarem aqui, o que eu fiz? Vocês veem que eu não criei circuito nenhum, tá? O que eu fiz, basicamente, foi o que vocês já fazem, que é... Deixa eu tirar aqui. Ativar o MPLS, certo? Jogar o IP de loopback. Tá querendo se acabar, sai logo. Aqui. Ativei o MPLS, ativei o MPLS TE e o MPLS RSVPTE. Esse aqui que vocês vão ter que ativar no 1, tá? No roteador 1, então eu mando para vocês só o arquivo TXT dele, mas é só vocês ativar, porque na porta tá ativada. Tá vendo aqui? O que eu fiz basicamente aqui? Ó, vou tirar esse aqui, que não preciso. Vamos lá. Do MPLS LDP remote. Qual o pi que eu coloquei? O 2, esse aqui, e o 3. Esse roteador aqui não precisa de commit, não. Eu tenho que acessar, isso que é o chato. Tem que acessar MPLS LDP remote 200 255 2 do remote pi. Sai, eu vou lá, excluo ele. Acesso 3 remote pi. E vou lá, excluo o 3. Não. Do MPLS LDP remote 3. Beleza. Agora tem que sair. Ah, papai do céu. Tá brincando comigo. Ué? O remote não quer sair, não. Vamos dar um reboot pra ver. Reboot. Sair desse. Não quero salvar nada. Não, a segunda opção tem que falar, né? A segunda opção quero rebootar. Beleza, vou fazer um 2 por enquanto. O 2. Deixa eu conferir, ver se tá faltando alguma coisa, que eu já passo o olho. Não tem remote. Beleza, o 2 tá certo. Aqui, eu já botei até o sys lá em cima.
que é para você já executar direto, tá? Então, você copiar e colar, já vai estar nesse formato aqui. Esse aqui é o 2. O 2, como vocês sabem, não tem nada. Só tem a configuração, tipo assim, do backbone, né? Você permitir passar o MPLS, o MPLS-TE e o RS-PTE. Então, vou lá configurar ele. Como é que eu configurei ele? Eu undo terminal, coisinha chata, cara. Monitor. Diz. Fazer igual. Melhor. Deixa eu botar isso aqui no bloco de notas para vocês entenderem. O que eu fiz no 2? Eu ativei o MPLS, tá? O LRSID. Aumentar a fonte. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Eu consegui, eu tentei também. Não vai não, no Ctrl não. Então, o que tem nele? Ativei o MPLS normal, até aqui tá tudo bem. Só na interface que vocês vão ver no meio, vocês só tem que permitir esses protocolos passar, tá? Esses protocolos que vocês têm que pedir. Eu já botei até o LDP porque eu já te falei para vocês. Padrão. Não vai nessa de do tom sujo do meio, eu vou colocar só o que eu preciso. Não, bota tudo no padrão, que você vai precisar, uma hora você vai precisar dessas configurações. Aqui, só subir o SPF, mais nada, beleza? Vamos para o 3. O 3, vou conferir aqui se está tudo certo, igual o 1 estava errado ali. No 3, já vou tirar esse MPLS LDP Remote. Esse aqui eu não preciso, que é o PW que é para EDP. Beleza. Então, vou jogar a configuração aqui dentro. Eu vou botar no grupo, beleza? Igual a gente sempre faz, disponibiliza no grupo. Pode ficar tranquilo. Vai estar no arquivo zip, beleza? Só para o pessoal não fazer junto. Vamos lá, no 3. Deixa eu pegar aqui. No 3, o que eu fiz lá no 3? Cadê o... Aqui. O 3 só tem uma configuração um pouco diferente, tá? Que aqui eu já coloquei, já deixei já criado para vocês o caminho. Como a questão é pouco, né? É só 2 equipamentos, então eu já deixei criado para vocês o SplitSpath, tá? Habilitei o MPLS, ativei na interface, permitindo, e aqui, aonde que eu falei para vocês, isso aqui que é um pouco diferente do ambiente real. Aqui tem duas formas, ou você coloca túnel, esse túnel com essa nomenclatura igual a interface normal, ou você coloca um número meio aleatório lá. Mas aqui eu coloquei desse formato aqui, que é o que funciona no laboratório, tá? Levantei o que você já passou, que é os transportes para a interface, isso aqui você já passou para vocês. E criei o túnel, tá? O que eu deixei para criar na hora aqui com vocês? É o template, praticamente, né? O VSI. Vou lá no 1 agora para ver se... Olha lá, sabia que perdeu a configuração, então vou aplicar a configuração correta. Vou ver se eu compacto de novo para vocês e mando nesse formato aqui. Então, vou ativar o LDP. Beleza, só isso. Aqui, ativando. E vamos verificar. Alô, alô? Então, o áudio tá bom?
Beleza. Agora eu vou ter que dar uma atenção no áudio, porque aqui no Rio de Janeiro o PTT está muito ruim. Então, se caso estiver vindo pelo PTT, já vai estar esse problema aí. Vamos ver o que eu fiz no 1 aqui. Subindo aqui. A configuração do 1 está ativando o MPLS. Tem que colocar aqui o caminho. Aqui, ó, tá vendo? O bom de você mexer todo dia com isso é que você bate o olho e você já vê. Aqui eu preciso especificar o caminho. Então eu vou lá especificar o caminho. Só um minuto. O caminho aqui. Ó, tanto que não criou aqui, ó, tá vendo? Porque não existe a configuração. Essa configuração aqui, ó, que é do SplitPath. Não estava aqui, ó. Quando vocês começarem a mexer muito com isso, criar muito transporte, vocês vão começar a bater o olho e já vai ver onde está faltando. Então aqui eu já criei o meu caminho. Eu vou lá aplicar novamente o túnel para poder sobrescrever o atual. Vamos lá agora dar um diz aqui e copiar e mandar para lá para ver se está certo. Aqui. Um pouquinho de nota. Aqui. Agora sim. Tá aqui, ó. Verifiquei o caminho, se está tudo ok. Passando o protocolo e o túnel criado e aqui SplitPath informado. Vocês vão ver que, como eu só tenho um caminho, né, e a gente na outra aula, a gente de BMPLS, a gente passou como é que cria o Hot Stable, né, que é a segunda rota que a gente escolhe. Aqui, como eu estou só uma, vocês vão ver que a segunda rota vai estar down. Só vai ativar a Bets for, que é essa daqui, tá? E aqui eu associei a Tunnel Policy. Quando eu começar, se caso picotar o áudio, que eu tô com nas duas telas, você me fala aí para me poder, eu vou ficar olhando aqui. Então, aqui, tudo certo, eu vou conferir se o meu transporte TE tá pronto. Túnel, esses comandos já estão disponíveis no slide. Ó, não subiu. Então vamos testar. Ué, por que não subiu? O cabo não tá ligado? Ó, básico a gente não fez. Vamos lá, 0 na 1 na 0 e a 1 na 1. Botei bem simples para poder a gente entender. Vamos ver se vai. Caraca, isso aqui que é maneiro, a gente configurar o switch na bancada, levar lá pro POP, ligar os cabos e funcionar. Aí você já tão bom. É o que mais a gente faz. Deixa eu acessar aqui o 1. Deixa eu ver se tenho. Primeira coisa é a gente fazer os testes de ping, né, na loopback. Vou pingar a loopback lá do outro lado. 3. Ó, tô pingando. Bom, se eu pinga a loopback, sinal que o SPF tá certinho, né? Deixa eu testar o túnel. Ó, maravilha, ó. Tá vendo? Vocês configuram o switch na bancada, tá vendo? Pega um TXT, configura na bancada e leva e manda na mão do técnico, ó. Bota aqui, bota lá, joga no REC, espeta essas portas aqui, ó. Aí vocês vão ter isso aqui, ó. Túnel tranquilo. Primário LSP, AP. Beleza? Então o túnel já está estabelecido, bonitinho. Qual o próximo passo agora? Aqui que eu falo novamente. Eu estou já passando para vocês o TE, tá? Estou passando para vocês o TE. O que é o MPLS normal, que é sem engenharia? É só vocês não mencionar essa policy aqui no túnel. Se vocês não mencionar essa policy aqui no túnel, ele vai obedecer o caminho do que o SPF fez, beleza? Até aí tudo, até aqui, claro?
sobre isso, em relação a isso? Sim, né? Até aqui de boa, mole. Então, se vocês não mencionar esse túnel que você criou, essa policy que você fez a engenharia, ele vai obedecer o caminho do SPF. Ponto. Não tem o que fazer. Show de bola. Então vamos lá. Eu já criei para vocês já o túnel, deixei pronto aqui para vocês, já a configuração do túnel pronto. O que eu tenho que fazer? O objetivo aqui é pegar esse PC1, já configurei. Eu vou deixar solto de propósito, tá? O cabo. Eu sei que vocês já vão falar do cabo. Vou botar o IP2 e lá no o IP1 do outro lado. Até para ficar mais organizadinho, botar o 2 aqui e o 1 do outro lado. Beleza? Como a gente falou, tá vendo aqui, ó, lá no TXT não tem esse texto que tá aqui, ó, dentro do laboratório, tá? O que eu vou fazer é dentro do laboratório. Então, essa configuração de BGP tá aqui, não tá lá no arquivo de vocês, beleza? É basicamente o que eu vou fazer, é isso aqui, ó, que eu vou criar, botar aqui do lado para vocês verem que vai dar certo. Botar pro lado de cá, depois eu faço 3. Aqui eu vou subir o BGP normal, se caso vocês usarem o AS de vocês. Vou fechar o peer com a loopback do outro lado. Eu não desliguei isso aqui não. Do terminal monitor. BGP 200, certo? Opa, 20. Não, é 200, filho. Não faz isso não. BGP 20. Qual que eu digitei ali? 200 mesmo. Tô ficando maluco hoje. 200, tá? Eu vou fechar o PIN normal com 3. Até aqui vocês já estão cansados de saber. Enable, perdão, o AS NAMB do outro lado, 200, e vou informar aqui via a loopback, porque tipo assim, se a loopback parar, todos os seus transportes param, então aqui eu já vou amarrar ele a minha loopback 0, tá? Aí não é questão daquela questão não tem nada a ver com aquela questão que a gente passou da aula passada de BGP, com upstream, PTT, essas coisas. Aqui é o seu circuito interno, então você tem que confiar na tua conectividade, beleza? Vou ativar o IPv4 Family, né? Unicast. Aqui que eu vou subir o PIR, habilitar, né? 200.255.3, enable, beleza? E vou sair. Num roteador, eu não preciso, tanto que eu deixei para vocês. Quem conseguir rodar, tá? Só rapidinho aqui. Quem conseguir rodar o NE40, eu deixei aqui em cima. Beleza? Quem eu vou botar, quem não conseguir rodar o NE40, vocês usam o roteador simples. Tranquilo? Quem conseguir rodar o NE40, e vocês vão ver essa diferença aqui, ó. Tá vendo aqui que eu ativei o IPv4 Family, beleza? E criei um L2 VPN AD Family. E aqui dentro eu sinalizei o VPLS, tá vendo? Aqui eu estou falando que a sinalização que vai ser é o VPLS. Então eu já ativei tipo uma família do VPLS ali dentro desse peering. Aqui nesse roteador e no switch, se eu não me engano, não precisa colocar esse L2 Family aqui, ó. Só o VPLS Family, tá? Depois vocês me cobram, se caso alguém for fazer, a configuração do switch, mas é basicamente isso aqui, ó. É só essa questão aqui, beleza? Então eu vou ativar o L2 VPN
nesse roteador do laboratório eu tenho que ativar, senão não sobe, tá? O que eu vou fazer? L2 VPN, Family, e vou criar o peering. Mesma coisa, 255, 3, Enable. Diz, aqui, ó. Vocês vão ver que ele já cria já, ó. Eu só criei só o peering, tá vendo? Eu não preciso criar policy, VPN target, não. Então, saio daqui e vou ativar a família VPLS. Tá? Mesmo procedimento. Peering. Vou habilitar o peering aqui. Enable. Beleza? Para vocês verem aqui, ó, que não tem nada de pé. Aqui. E BGP. VPLS. Peer. Ó, down, tá vendo? Aqui peer, o normal, down também. Então, do lado de cá praticamente está pronto. Só vou verificar aqui a questão do BGP. Está prontinho. Tá aqui, fechado. Conferir novamente para não dar nenhum problema. Do outro lado, eu vou fazer o contrário, vou fechar com o 1, tá? Me perguntaram sobre o que é o mesmo AS, eu estou fazendo IBGP entre eles. Estou fechando com o mesmo AS. Vou habilitar o peering. Opa, 200, 255, 1. AS number 200. Beleza? Aqui eu vou informar a loopback. Connect loopback 0. Vou ativar a família IPv4, unicast. O peering. Vocês vão ver que ao eu criar isso aqui, é o 3, é o 1 aqui. Enable. Quando eu criar isso aqui, ele já vai subir o BGP. Perdão. Desligar essa benção aqui. Undo, terminal. Ô, Jesus. Undo, terminal, monitor. Vai para lá. Diz BGP peer. Ó, tá vendo? A sessão estabelecida. Perfeitinho. Tranquilo? Dá raiva, não dá, cara? Vocês viram que eu não mexi nada no 2 até agora, tá vendo? Eu não vou mexer. O 2 eu vou até tirar. Vou deixar aqui porque senão não vai abrir. Vocês viram aqui, ó. Diz BGP. Peer. Ó, fechado. O que não vai estar fechado aqui é o BGP VPLS, que eu não ativei ainda, tá vendo? Então, vou ativar o VPLS, primeiramente o L2 VPN, peer, no enable, e o VPLS. Vocês vão ver que eu vou desligar esse L2 VPN depois, e ele cai o circuito. Enable. Diz. Aqui, beleza. Diz dentro do BGP. Então eu tenho configurado o meu BGP e as famílias que vão criar o transporte habilitado, tá? Eu vou fazer lá do lado do 1 primeiro. Deixa eu ver se subiu. Não subiu ainda. Subiu, tá vendo? Subiu a adjacência com 3. Lá no 1 diz BGP VPLS. Peer, né? Ó, fechado. Tudo bonitinho.
Deixa eu limpar a tela aqui. Scurrent, vamos ver o que a gente fez até agora. A gente subiu o MPLS-TE e subimos a adjacência BGP. A gente já subiu a adjacência BGP. Até aqui, tudo tranquilo. Próximo passo é criar o VSI, tá? Vamos criar o VSI. Vou lá no 1. Aqui eu vou criar o VSI. Vou botar o nome pequenininho, R3. Automático. Quem vai sinalizar o transporte? O BGP. O route distribui a minha loopback. 2 pontos. Vou botar 200, só para o VPN target. Vou botar o ID, a community, né? 201. Aqui vocês verão a botar ponto de interrogação, vocês vão ver isso aqui, tá? É o que o Patrick mencionou na aula de BGP. Os formatos que você consegue fazer. Então eu vou colocar mais simples aqui. Import e export. Beleza? E o site. Aqui é o site, aqui é o R1. Aqui é o POP1, né? Principal. Então aqui eu vou colocar o POP1 e a range. Vou botar lá para 300, 400. Vocês vão ver aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? A range que eles colocam aqui. Então eu vou botar 300. Pronto. Ele já autocompleta o comando, tá vendo? Default set. E aqui, como eu estou fazendo já a engenharia, beleza. Como eu estou fazendo engenharia, lembra que a engenharia no VSI é feita dentro do PW, só que não é dentro aqui, ó, dentro da configuração a sinalização do BGP. Eu saio um pouco para trás, eu estou dentro do VSI ainda, tá? Aqui, ó, vou dar um diz, eu estou dentro do VSI, mas é aqui dentro que eu coloco o túnel policy. A policy da engenharia é feita aqui. E para não errar, né, o nome aqui, eu pego esse nomezinho aqui, ó. PE, que vai passar pelo 2 e vai chegar no 3. Perfeito? Diz, ó, tá vendo que ele tá na casa lá de fora? Tranquilo? Aqui eu já criei o meu PW template, o template VSI. Pronto. E já com a minha engenharia montada. Se caso, Ruth, eu quero 100, eu não quero que deixe por padrão do SPF, eu só tiro isso aqui, ponto. Beleza? Fiz no 3, fiz no 1, né? Vou lá pro 3 fazer o inverso, o caminho contrário, né? VSI, vou botar R1, fica mais fácil para a gente poder ver depois. Aqui eu vou informar o PW Signal, BGP, e novamente o Host Bus 200, 255, 1, o 3, que é minha loopback, que vai sinalizar. VPN target, vou colocar a mesma, né? Import e o export. Isso aqui é mais para vocês aprenderem, a trabalheira que dá, né? Para vocês aprenderem a fazer. Vocês viram que o L2VC com o Martini e o VSI é bem mais simples que esse aqui. Mas, vamos lá. Aqui no site, que eu vou informar, eu vou botar o site 3, que é o meu terceiro roteador. Então, para questão de documentação, eu vou colocar o site 3, tá ok? Vou sair um pouquinho. Deixa eu ver qual o nome que eu coloquei aqui na policy. Aqui, ó, P2. Então, aqui eu boto túnel policy, PE, do 2 para o 1. Beleza? Deixa eu ver se está pronto. Prontinho.
eu tenho meu template criado para poder se comunicar para o outro lado. Vamos associar, tá, esse template que eu criei a uma interface, beleza? Eu vou pegar a interface 1, interface Ethernet 1 e vou bindar, né? Vou dar um bind na interface no VSI R1. Estou no 3, não é isso? Beleza. Vou lá no 1 e vou pegar a mesma interface. Interface Ethernet 1. E vou fazer a mesma coisa. Vou bindar a interface. Vou colocar o bind VSI R3. Por que R3? Porque do lado de cá eu criei o VSI R3, correto? Olha lá, ó. Certinho? Aí eu vou fazer os troubleshoot. Eu já sei que vocês vão falar, tá? Diz VSI name R3. Não é esse? Olha lá, ó. Tá down. Por que eu deixei assim? O princípio do transporte é a interface está up. A interface down, circuito down, tá? Isso vocês vão pegar muito no L2VC. Eu falo para vocês vão pegar muito isso. Muito. Quando não vai ser interface, vocês vão esquecer de colocar a VLAN, de criar a VLAN no switch. Vá por mim. Então, aqui eu vou colocar aqui e ativei do outro lado. Então, o que eu fiz aqui? Eu ativei a porta que eu estou mandando para o meu cliente. Eu ativei, liguei. Bom, se eu for aqui no 3, a porta tem que estar up. Diz interface up. Diz interface brief. Vamos conferir aqui. A1, ó, up, tá? A interface está up. Beleza, já conferi se a interface está up. Eu vou lá e vou ver se a minha interface, se caso vocês criarem uma interface via VLAN, que é via interface VLAN if, vocês vão ver aqui que vai estar aqui VLAN if, o VLAN if, o número, aí vai estar aqui down. Aí o que é isso aqui? E a VLAN if só aparece aqui quando vocês criam a interface VLAN if. Se vocês criar só VLAN, ela não aparece aqui na interface. Então vocês criou a interface VLAN if e ela está down aqui, ó, para você. O que você esqueceu? De ativar o protocolo, beleza? Você ativou o protocolo, a física, você ativou. Mas geralmente o protocolo está down. Que é você não associou essa VLAN a uma interface física. Então acontece esses 3 problemas, tá? Primeiro, a interface física real, ela está up. Você criar uma interface VLAN if e esquecer de criar a VLAN, e você criou a interface VLAN if, criou a VLAN, mas esqueceu de adicionar essa VLAN, associar essa VLAN a uma interface física, para que ela possa estar up realmente, protocolo e ela física. Então, vocês vão pegar muito esse tipo de problema com interface VLAN if, tá? Então, aqui eu já ativei as 2 portas, brief, ó, tá up. Então, se tudo der certo, eu não fiz nada errado, ó, up. Beleza? Circuito estabelecido. Vamos testar. Eu tenho que executar um ping para o 92.168.10.2. Como esse aqui é um PC, tem o "-t". Olha lá, ó, pingando. Beleza? Difícil? Se vocês seguirem a questão da ordem que a gente falou, tipo assim, criou fechou, homologou a rede toda, homologou toda a rede, fez as interfaces tudo direitinho, passando os protocolos, e sem mexer em questão de fechar a sessão e fechar a LDP. Vocês fizeram essa parte.
vocês vão transportar via LDP. Então, vocês fecham o MPLS remote, LDP remote. Fechou entre eles. Beleza. Se você já fechou isso, você já consegue passar um transporte MPLS. Nesse formato aqui é a mesma coisa, é só vocês seguirem um passo a passo. Vocês viram que não foi nada difícil. O que mais tem configuração é essa questão do TE aqui, que eu já deixei pronto para vocês, que é o máximo que vocês conseguem fazer com a engenharia já, entendeu? Eu já deixei praticamente pronto para vocês aqui. Então, aqui eu tenho o PC1, né? E pingando para o PC2. E o PC2 pingando para o PC1. 10, 1. Olha lá. Pingando sem problema nenhum. Deixa eu ver o que dá para mostrar. Aqui, ó. O que eu falei para vocês aqui, ó. Vocês viram que no NE40, no real, né? Que esse aqui praticamente simula basicamente um equipamento real, não 100%, tá? Mas ele traz muitas configurações reais. Então vocês viram aqui que ele não tem a questão do MPLS Family. Esse aqui já tem que ter. E se eu derrubar, tirar ele daqui, vocês vão ver que o circuito ele vai cair. Daqui a pouco eu já separo para dúvida, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui o L2. Ué. Isso não, L2 Family. Diz. Olha lá, eu tirei o L2 Family. Vamos ver o circuito. Olha lá, DAO, tá vendo? Então, no laboratório, vocês precisam dessa configuração de L2 Family ativada, tá? Para vocês criarem um laboratório. Uma outra coisa que vocês gostam de ver, né? É a questão do tracert. Por onde está passando minha engenharia, tá? Como aqui é um só, vocês não vão conseguir, tipo assim, ter uma noção, mas como eu apliquei o meu TE, ele vai ter que mostrar certinho. Então aqui eu vou botar o VPLS, que é via VSI, correto? Aqui eu vou botar o meu VSI que eu criei, que é o R3. E vou dar o site, se eu não me engano aqui, local, tá vendo? Local, site e qual o remoto? O 3. E vou ativar o full patch. Se você não ativar isso aqui, ele não mostra o caminho todo, tá? Interface por interface. Então, geralmente você ativa e ele vai te mostrar aqui, ó. Ele vai entregou por 2, transitou pelo 6 e ingressou lá num PE3. Beleza?